A paz do Senhor. Eu vou começar lendo na palavra de Deus o livro de 1 Pedro capítulo 3, versículo 19, que diz assim: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Quem são esses espíritos em prisão para os quais Jesus pregou? Anjos caídos, espíritos das pessoas que morreram no dilúvio, no tempo de Noé, espírito de pessoas salvas, as 8 almas, Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as esposas de seus filhos, que entraram na arca, ou nenhuma dessas 4 opções. Para uns, esses espíritos em prisão são as almas que viveram no tempo de Noé. Almas essas que não deram ouvidos à pregação de Noé, enquanto ele construía a arca. Essas almas ouviram a pregação do próprio Jesus Cristo através da pregação de Noé. Para esses espíritos em prisão eram as almas dos perdidos que estavam no inferno, e que ao pregar para eles, Jesus os tirou dali, porque esses espíritos aceitaram sua pregação. Para outros, esses espíritos em prisão não são espíritos que estavam no inferno, mas espíritos dos homens justos que estavam em um local chamado Seio de Abraão. Lucas capítulo 16, versículo 22. Homens que estavam ali e que foram levados para o paraíso, como por exemplo Davi, Abraão, Isaac, Jacó, os profetas e todos os salvos que morreram desde o início da humanidade até o dia da morte de Jesus Cristo. Tem quem acredita que esses espíritos em prisão são os anjos. Anjos esses que coabitaram com mulheres. Gênesis capítulo 6, versículo 2. Sobre esse assunto eu já tenho um vídeo no meu canal aí com o nome Nefilins. Só que Jesus não levou esses espíritos para o céu. Esses que coabitaram com as mulheres, esses anjos. Segundo a visão de alguns. O que Jesus foi fazer lá foi proclamar sua vitória para eles sob o poder da morte, do poder do pecado e do poder do diabo. Tem quem diz que esses espíritos em prisão é Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as esposas de seus filhos, ou seja, 8 pessoas somente. Alegam isso por causa de Pedro ter mencionado a palavra batismo, 1 Pedro capítulo 3, versículo 21, que Noé e sua família foram batizados quando passaram pelas águas do dilúvio. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Efésios capítulo 4, do versículo 8 ao 9. Muitos usam esses 2 versículos para dizer que Jesus desceu ao seio de Abraão, pegou as almas salvas, que estavam lá e as levou para o paraíso. Para uns, levou cativo. O cativeiro se refere ao pecado. Para outros, se refere ao poder da morte. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Efésios capítulo 4, versículo 9. Tem quem acredita que essa passagem se refere à encarnação de Jesus Cristo, ou seja, a sua primeira vinda ao mundo. Tem quem acredita que Jesus pregou para os espíritos em prisão depois que ressuscitou e não enquanto estava morto. Os que acreditam no sono da alma vão contra o ensino de Jesus ter pregado para salvos ou para perdidos após sua morte ou após sua ressurreição, pois o inferno não existe e as almas dos mortos estão inconscientes na sepultura. Ou seja, os mortos não veem nada, não escutam nada e não podem fazer nada e muito menos estão em algum lugar de tormento ou de paz. Eu também tenho um vídeo no meu canal aí com o nome O Inferno é Sepultura. Minha opinião sobre esse assunto dos espíritos em prisão. Para mim, o irmão Fabiano Pedroso, esses espíritos em prisão são as almas que viveram no tempo de Noé. Jesus pregou para essas pessoas no tempo de Noé, através de Noé, os quais, no outro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber,
8 pessoas foram salvos através da água. 1 Pedro capítulo 3, versículo 20. Pedro e o autor de Hebreus também falaram que o Espírito de Cristo falou em tempos passados através dos profetas. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2 Pedro capítulo 1, versículo 20 ao 21. Pedro disse que enquanto Noé construía a arca, Noé pregava a justiça para que os homens se arrependessem. 2 Pedro capítulo 2, versículo 5. Os homens se arrependeram com a pregação de Noé? Não se arrependeram. Não aceitaram as palavras de Noé, e por isso pereceram no dilúvio. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. Lucas capítulo 10, versículo 16. Quando eu prego o evangelho para alguém, Jesus Cristo está pregando para essa pessoa através de mim, através da minha vida. Assim é com você também, que é um pregador do evangelho. Assim foi com Noé. Dizer que Jesus desceu ao inferno, pregar para almas perdidas e as levou para o céu, porque essas almas aceitaram as palavras de Jesus, ou dizer que Jesus desceu ao inferno, proclamar sua vitória para os demônios, é falar aquilo que a Bíblia nunca falou. Jesus não foi ao inferno salvar almas, pois uma vez que estão lá, não há mais saída, não há uma segunda chance de salvação. Isso o autor do livro de Hebreus deixa bem claro quando disse: e, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27. A pessoa morre salva ou morre perdida. Por isso que não podemos fazer nada pelos que morreram, como acender velas, missa do 7º dia, orar, conversar com eles e fazer promessas. Quando Pedro disse que o evangelho foi pregado a mortos, 1 Pedro capítulo 4, versículo 6, Pedro não está dizendo que Jesus, após sua morte ou após sua ressurreição, desceu ao inferno pregar para os mortos ou que levou almas para o paraíso. Pedro está se referindo aos cristãos que já morreram. Pedro quis dizer assim: o evangelho também foi pregado para os irmãos de vocês que hoje estão mortos. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Efésios capítulo 4, versículo 8. Paulo repetiu o que Davi falou no Salmos 68, verso 18. Davi falou sobre Jesus, sim, mas essa fala de Davi está dizendo que após sua morte, Jesus levou as almas das pessoas mortas para o céu? Claro que não. Paulo não está dizendo que quando Jesus morreu, ele desceu ao inferno pregar para espíritos que estavam aprisionados, tirando os de lá, ou que foi no seio de Abraão pegar as almas que estavam lá, levando-as para o céu. Paulo está se referindo ao pecado, do pecado que aprisionava o homem, mas que agora, com a morte de Jesus, o homem ficou livre do poder do pecado. Glória a Deus! A prisão é interpretada como um estado de aprisionamento espiritual pelo pecado. Não seria uma prisão literal, mas um estado espiritual de condenação. E que também após o homem ter sido liberto do cativeiro do pecado, da prisão do pecado, ele recebe algum dom, ou alguns dons, como por exemplo, dom de socorro, dom de curar, dom da fé, dom da profecia, dom de línguas, dom de interpretar línguas, dom do ensino, dom de milagres, dom de exortação. 1 Coríntios capítulo 12 e Romanos capítulo 12. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros ou encarregados da multiforme graça de Deus. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Efésios capítulo 4, versículo 9. Para mim, irmão Fabiano, regiões inferiores da terra se refere a algum lugar que fica debaixo de nossos pés. Jesus foi sim para algum lugar debaixo da terra após sua morte ou após sua ressurreição.